Olá, comunidade do investidor. Nós hoje vamos dar sequência novamente no tópico de ações. Nós já tivemos na aula passada um conhecimento sobre os tipos de ações ON, PN e Unity. E hoje, dando sequência, vamos nos aprofundar ainda mais, obtendo informações e conhecimentos para que nós tenhamos toda uma base na hora de escolher as nossas ações, entendendo a diferença entre elas, as vantagens, os benefícios e as características que cada uma possui. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o novo mercado, é um conceito muito importante para que vocês tenham como base também e na hora de escolher uma ação que também possam levar em consideração. E vamos conhecer as classes de ações, as Blue Chips, Mid Caps e Small Caps. Vamos começar entendendo um pouquinho o que é o novo mercado. Na verdade é um segmento da B3, onde são reunidas as empresas de capital aberto, claro, que possuem os melhores níveis de governança corporativa do mercado. Então é uma listagem onde são negociadas as empresas que elas adotam de forma voluntária, isso não é obrigatório, mas elas adotam de forma voluntária políticas de governança e disclosure bem acima do que a legislação brasileira exige. O que é esse disclosure? Na verdade, é um termo contábil usado para descrever o processo de fornecimento de todas as informações financeiras de uma empresa, é um fornecimento de acesso público, com o objetivo de dar transparência a esses dados. Qual é a relevância de uma empresa participar ou não do novo mercado? Gente, governança é algo importantíssimo no que diz respeito à gestão de uma empresa de maneira geral, principalmente para quem deseja investir ou já investe nela. Uma governança adequada, ela significa que a empresa ela é mais transparente e justa. E justamente para ajudar os investidores e atestar essa governança das empresas e valorizar também aquelas que adotam essas melhores práticas, a B3 criou no ano de 2000 esse segmento chamado de novo mercado. Qual é a premissa básica que norteou a criação desse segmento? Foi de que a redução da percepção de risco destas empresas por parte de nós investidores ia influenciar diretamente, de maneira positiva, na valorização e na liquidez das ações que fizessem parte desse segmento. Quais são os benefícios? Direitos e garantias adicionais que são concedidas aos acionistas, essas práticas voluntárias de governança corporativa, que elas são adicionais àquelas todas exigidas pela legislação brasileira. Regras societárias que ampliam o direito aos acionistas. Elas têm uma política de divulgação das informações extremamente transparente e abrangente em números, resultados, toda a parte financeira. E existe uma possibilidade real de maior valorização e liquidez dessas ações. Ela é embasada em 4 princípios fundamentais: transparência, equidade, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Então, se em algum momento nas pesquisas ou estudos de vocês, ao lado do código da ação, que nós aprendemos na aula passada, que é composto de 4 letras e um número, vocês identificarem ali ao lado a letra NM, N2 ou N1, significa que aquela ação, aquela empresa faz parte desse segmento do novo mercado. Bom, as empresas elas são divididas ou classificadas em quatro partes, falando de todas as empresas listadas na nossa bolsa. Nós temos as tradicionais, são todas as empresas sociedade anônima, as SA, regulamentadas, ou seja, elas seguem a legislação brasileira das empresas sociedade anônima. Isso é um pré-requisito para que elas realizem o seu IPO, que é a oferta inicial de ações, e passem a listar na bolsa. Depois, dentro do novo mercado, nós temos 3 níveis. O primeiro e mais básico, que é a porta de entrada, é o nível 1, que além delas estarem dentro da regulamentação, como as empresas tradicionais, elas preenchem vários requisitos de transparência e obrigatoriamente devem possuir um mínimo de 25% de free float. O que é isso? Quando as empresas abrem o seu capital na bolsa, um percentual do total de ações dela passa a ser negociado ali.
Se é muito pequeno, vamos supor que uma empresa faça o seu IPO com apenas 5% do total de suas ações. Na verdade, os investidores eles nunca vão ter poder decisório naquela empresa. 5% é um percentual muito pequeno, que efetivamente vai garantir que o controle total da empresa e todas as decisões fiquem da forma como eram antes do IPO, na mão ali dos acionistas controladores. Esse free float, desculpem, com o mínimo de 25%, garante que tenha o que nós chamamos de dispersão acionária. Então, o mínimo de 25% deve estar sendo negociado em bolsa. O próximo nível, que é o nível 2, ele vai ter tudo que o nível 1 possui, mais o que nós chamamos de tag along ou tag along. O que acontece? No caso de troca de poder, né, do controle acionário da empresa mudar de mãos, por exemplo, é garantido aos acionistas minoritários os mesmos direitos dos majoritários, quando nós falamos de preço de negociação de ações. Então, isso é extremamente importante e somente uma parte das empresas listadas na Bolsa possui tag along. Então, as empresas que estão no novo mercado, dentro deste nível 2, além de 25% de free float, de toda a regulamentação das empresas, de vários pré-requisitos em se tratando de transparência, também garantem o tag along, que é uma proteção para os acionistas minoritários. E depois nós temos aquelas que estão no nível mais avançado, mais significativo, que é o novo mercado, abreviado como NM. Então, é tudo que existe no nível 2 e também são empresas que possuem apenas ações com direito a voto. Aqui vocês têm um quadro só para entenderem um pouquinho como é que estão distribuídas. Hoje nós temos 366 empresas listadas na nossa bolsa. Dessas 366, 181 são tradicional, 26 estão no nível 1 do novo mercado, 21 no nível 2 e já temos 138 empresas listadas no novo mercado, que dá um total aí de 37,7 de todas as empresas listadas. E isso só está evoluindo ao longo do tempo. E aqui nós vamos saber um pouquinho quais as empresas que fazem parte, então, do novo mercado. Hoje, das 68 empresas que participam do índice IBOV, do Ibovespa, que são as ações mais negociadas na nossa bolsa, 42 delas compõem o novo mercado. Então, cada vez mais essa prática está se disseminando e as empresas estão buscando fazer parte do novo mercado. Aqui abaixo vocês têm um quadro com as empresas do Ibovespa que já aderiram ao novo mercado, como Vale, Rumo, BRMOL, CVC, VEG, Ipera e todas as outras demais listadas aqui. Além destas do slide anterior, nós também temos empresas de tamanho menor e de menos negociação de mercado, que, portanto, não fazem parte ainda do IBOV, mas que já estão dentro das práticas e nesse segmento de novo mercado. Aqui vocês têm uma relação completa também do restante das empresas, abrangendo, então, a totalidade daquelas que fazem parte do novo mercado, ok? Vamos entender então agora, nos aprofundar na classe das ações, agora que já conhecemos e entendemos que existe esse segmento do novo mercado. Então, sempre que vocês tiverem possibilidade na escolha das ações para investimentos, de buscarem aquelas que fazem parte do novo mercado, é mais um ponto favorável para que elas façam parte da carteira de vocês, porque vocês têm ali assegurado de que elas têm transparência dos números, uma excelente governança corporativa, que é extremamente importante para a saúde financeira de uma empresa. Falando da primeira classe de ações, nós temos as blue chips. Essas ações são geralmente ligadas a grandes empresas que já têm nome forte, o negócio já está consolidado e elas são consideradas investimentos ou aplicações de primeira linha. A origem desse termo blue chips, ela está relacionada às fichas azuis dos cassinos norte-americanos e dos jogos de pôquer e outros de azar. Por quê? As fichas azuis, elas têm maior valor do que as outras cores. Por isso vem o termo blue chips. Essas ações elas são muito procuradas e por esse motivo elas têm muita liquidez. Frequentemente elas batem aí os recordes de negociação diárias aí na nossa bolsa.
Quais são algumas das características mais marcantes das blue chips? Elas têm uma forte geração de caixa, boa relação com os acionistas, uma ótima governança corporativa, possuem distribuição de lucros, seja na forma de dividendos ou de juros sobre o capital próprio, tem um crescimento já consolidado no mercado, um alto valor de mercado e uma menor volatilidade. Uma coisa muito importante para vocês terem ciência é que não há uma lista oficial que foi criada, por exemplo, pela Bolsa de Valores, especificando quais ações são blue chips. Então, essa lista ela surge a partir de um consenso do mercado. Então, é importante que vocês saibam que não há uma instituição responsável por definir quem entra e quem sai da lista. Dentro dessa relação feita por este consenso de mercado, eu estou trazendo aqui para vocês as mais famosas aqui na nossa bolsa. Alguns exemplos como Petrobras, Ambev, a própria ação da B3, Banco do Brasil, Bradesco, Cemig, Gerdau, Itaú Unibanco, Itaúsa, que é a holding do Itaú, Santander, Telefônica e Vale. Depois nós temos as mid-caps. Para a gente entender essa divisão, basta memorizar que o mercado ele é composto por ações de pequeno, médio e grande porte. Então, dentro dessa classificação, as empresas são chamadas de small, mid ou large cap. Elas são divididas de acordo com o valor de mercado delas, que ele é obtido quando a gente multiplica o número de ações existentes daquela empresa pelo valor de mercado mais recente da ação, a cotação atual ali da empresa. Market cap ou capitalização de mercado é a mesma coisa, é um sinônimo para o valor de mercado da empresa. Então é daí que se originam esses termos, por isso que nós temos mid caps e small caps. Muitas das large caps, elas são consideradas empresas blue chips, que a gente já conversou sobre elas. Aqui um exemplo prático de como a gente calcula o valor de mercado da empresa. Vamos supor que uma ação custe R$100 da empresa X. E essa empresa ela tem 1 milhão de ações. Multiplicando 1 milhão por 100, nós temos um market cap ou uma capitalização de mercado de 100 milhões. Simples assim. Bom, também não existe um consenso entre os analistas do tamanho exato de uma mid-cap, mas geralmente são consideradas empresas com valor de mercado entre 2 e 10 bilhões de dólares. As mid-caps, elas têm como característica estarem no meio do caminho ali, elas estão numa curva de crescimento. Então, o que é esperado das mid-caps? Que com o tempo, elas ainda têm um ótimo crescimento, né, um aumento do tamanho da empresa, dos lucros, do market share e da produtividade. Por serem de um tamanho médio, né, nem pequenas e nem grandes, elas são consideradas menos arriscadas do que as small caps, porque ainda, por outro lado, elas estão em fase de crescimento, o que faz com que elas tenham mais risco que as large. Então, elas estão literalmente ali no meio do caminho, com menos risco do que as small, mas com mais risco do que as large caps ou blue chips. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos das mid caps, como Natura, WEG, Raia Drogasil, Embraer, Magazine Luiza e B2W. E aqui tem um resumo, basicamente, do segmento de atuação de cada uma, ok? Falando agora das small caps. Bom, a definição exata do tamanho de uma small cap também tem variação aí entre os analistas, entre os mercados, mas basicamente nós consideramos as empresas com até 2 bilhões de valor de mercado. Por serem empresas bem menores, elas geralmente têm duas características principais. Elas são empresas um pouco mais duradouras, ou seja, com visão de longo prazo, são concentradas num setor relativamente pequeno e não necessariamente são líderes nele. Também são empresas relativamente recentes, com pouco tempo de vida. Elas podem ter alguma diversificação dentro do setor de atuação delas, também não necessariamente com liderança naquele setor. Por serem empresas pequenas, menores, elas costumam também ter uma liquidez menor e menos negociações das ações, quando a gente compara com as blue chips. E justamente por serem empresas de capital menor, né, de valor de mercado menor,
elas são companhias que têm um potencial bem maior de crescimento do que as large caps. Quando eu pego uma blue chip que já tem um crescimento consolidado, é um tanto quanto difícil, não vamos dizer impossível, mas é um tanto quanto difícil dizer que ela vai dobrar de tamanho, por exemplo, nos próximos 5 ou 10 anos. Já numa small cap, isso é muito mais possível de acontecer. Quando eu falo de uma empresa acima de 10 bilhões de valor de mercado, ela dobrar de tamanho, é algo um tanto quanto mais desafiador. Já uma small cap com 2 bilhões dobrar para 4 ou para 6 neste mesmo período é algo bem mais factível. Então elas são muito interessantes no que diz respeito assim, ao retorno de investimento e ao potencial de ganho. Apesar de tudo isso, elas são empresas consideradas muito mais arriscadas do que a média. Por quê? O risco maior ele se dá pela concentração setorial da empresa, porque geralmente elas dependem de um setor específico e tem menor liquidez e negociação das ações. São empresas jovens, empresas que ainda não têm um grande histórico. Então, da mesma forma que elas podem ter um alto crescimento e um alto potencial de valorização, o contrário também pode ocorrer. Aqui alguns exemplos de small caps, como a Alpargatas, mais conhecida pela marca Havaianas, a CVC Viagens, MRV Engenharia, a Múltiplos, Hering e a TOTUS. Empresas assim de segmentos variados, também trago aqui para vocês um resuminho da atuação de cada uma delas, e aí vocês podem se aprofundar mais nas pesquisas. A B3, ela tem 2 índices para acompanhar. Um índice é o Mid Large Cap, aqui vocês vão ter as Large Caps e as Mid Caps, e também temos aqui o índice de Small Caps, que é o SMLL, onde nós vamos ter todas as empresas com essas características agrupadas. Agradeço mais uma vez a presença de todos e nos vemos na próxima videoaula.